Mas, meus queridos, vamos pensar hoje, nesta manhã, sobre servindo no reino, entendendo, de acordo com o ensino bíblico, o ministério pastoral. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, conversando com o nosso saudoso Dr. Russell Shedd, e ele me contou uma experiência interessante, que ele foi pastor de uma igreja no continente europeu, e começou a mobilizar a igreja para cumprir a tarefa do reino de alcançar outros. Ele foi chamado pela liderança e foi chamado a atenção com a condição de que não fizesse isso, que aquela igreja não tinha nenhum interesse de evangelização e de ampliação dos horizontes levando o evangelho. A igreja queria, de fato, ser uma comunidade de amigos, mas sem o foco de cumprir a grande comissão. E é importante porque hoje, quando a gente pensa em alguém que está exercendo uma função pastoral, do que a gente está falando? Eu conheço alguns líderes que deixaram uma perspectiva bíblica e estão com um enfoque meramente psicológico. Outras pessoas adquiriram um enfoque completamente empresarial. Outras pessoas foram por caminhos diferentes. O que a Bíblia diz? Num texto muito importante, carta aos Efésios, chamada Rainha das Epístolas, depois de Romanos, que tem muita coisa para dar diretriz da comunidade dos discípulos de Jesus, diz que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Primeira coisa importante, não é que pastor é uma coisa e mestre é outra. É uma coisa só, que era chamado de pastor-mestre no Novo Testamento. Por isso que Paulo nunca escreve dizendo, olha, os mestres que estão em tal lugar, porque o mestre é o indivíduo que conduz e pastoreia a igreja. Com qual objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então é interessante observar que nós temos nas listas de dons espirituais do Novo Testamento, o enfoque de Efésios, que é um enfoque que tem a ver com a necessidade de Paulo no ensinamento, e ele apresenta então esses pastores mestres, que são esses que fazem esse trabalho na igreja neotestamentária. Aliás, uma coisa para quem ainda não aprendeu, não sabe, no Novo Testamento, pastor, presbítero e bispo, na verdade, significa a pessoa que exerce a mesma função. Porque se você ler direitinho o Novo Testamento, não existe o que a gente tem hoje, que a gente desenvolveu a ideia de cargos. O que existe são projetos do reino para a gente servir. Então, por exemplo, você vai ver Atos, capítulo 6, quando muita gente vê ali o surgimento dos diáconos. Não é que o pessoal fala assim, quem que vai ser diácono aqui na igreja? Não, tinha uma necessidade, tem um projeto a ser desenvolvido. Quem é que pode executar isso? Chamaram pessoas e eles passaram a servir os outros e depois deram nome para isso de diaconia e que as pessoas passaram a entender que isso é uma espécie de cargo, de posição. Da mesma maneira, o ministério pastoral está ligado a esse serviço dentro do reino. Então, o que era a ideia de um pastor? Pastor não é necessariamente alguém muito amigo das pessoas, aliás, às vezes ele vai ser inimigo da pessoa, inclusive, né? Pastor não é simplesmente um professor que dá aula abstrata, pastor não é simplesmente um administrador. No conceito neotestamentário, a ideia de quem faz esse trabalho é semelhante à de um técnico esportivo, que pega o atleta e dá força para ele, repreende, ajuda para que ele tenha desempenho, para que ele se desenvolva. Os membros são vistos basicamente como atletas que estão nesse ambiente greco-romano, e o pastor, vamos assim dizer, é um mobilizador de gente para que eles cumpram a sua função no reino de Deus, uma espécie de técnico esportivo. E pensando nisso, nessa dimensão tão importante, vale a pena ver no Novo Testamento quais são as preocupações para que alguém sirva no reino e sirva de maneira pastoral. Quais são as questões? Eu me lembro que uns anos atrás alguém me contou que uma igreja se reuniu e queria saber como é que seria o próximo pastor. E uma das características que alguns membros solicitaram
é que o pastor tinha que ser um sujeito bonito. Imagina só, eu protestei fortemente contra essa decisão, né? Que algumas pessoas de fato estavam sugerindo certas atitudes e posturas e características que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Nas cartas pastorais, esse apóstolo Paulo que pastoreia tanta gente na igreja do primeiro século, mandando cartas para essas pessoas observarem e verem quais são os ensinamentos, quais são as diretrizes que elas devem ter, já que o trabalho de um pastor de rebanhos é especialmente proteger a ovelha, cuidar da ovelha e especialmente impedir que essa ovelha entre num caminho inadequado. Então veja o que as cartas pastorais, que são as duas cartas, 1 e 2 Timóteo e Tito, apresentam como coisa importante. Porque hoje, quando a gente pensa num pastor, em grande parte do nosso ambiente evangélico, as pessoas pensam em duas coisas. Um, que tem que ser uma pessoa que fala bonito e que sabe envolver o auditório. É alguém que tem capacidade carismática, é alguém que mobiliza as massas, mesmo que não saiba fazer pizza nem macarrão, ele mobiliza as massas, né? Ou então, em outros ambientes, o pastor é alguém que tem muito conhecimento, muita cultura, tem muitos diplomas, tem muitas letras depois do nome. No Novo Testamento, essas coisas são menos importantes. O que é importante? Olha lá. 1 Timóteo 3:7 diz: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. O cristianismo primitivo quase derrete por causa de ensinamentos falsos. Se você olhar praticamente todas as cartas de Paulo, ele está tentando corrigir uma espécie de desvio, quer seja de legalismo, quer seja de anomia, quer seja de qualquer confusão a respeito do que significa a obra de Cristo. O foco é esse. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então, para os nossos queridos futuros pastores, né, falando numa linguagem bem clara, é muito importante a gente não entrar numa dividida desnecessária. Existe muita coisa no reino de Deus que é importante e fundamental, e por essas coisas a gente briga até o final. Mas tem um monte de coisa que é bobagem. Talvez uma das tristezas que a gente tem no nosso meio evangélico de hoje é como tem crente brigando contra crente por causa de coisas secundárias e irrelevantes. Se a pessoa penteia o cabelo para um lado ou para o outro, ou se não penteia de jeito nenhum, né, qualquer coisa do tipo. Não sei o que vocês estão rindo, deixa eu tomar um copo d'água aqui, né? Interessante a preocupação que aparece aqui. Em Tito, capítulo 1, continuando, ele diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Meus queridos irmãos, exageros, legalismos, desequilíbrios, atitudes místicas e outras coisas mais, ceticismo, uma série de problemas, não só na nossa realidade, mas em todo o mundo hoje tem prejudicado fortemente a fé de muita gente sincera que busca o caminho do Evangelho. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, que eram pessoas, né, de perspectiva judaizante, que tentavam fazer com que esses gentios que estavam conhecendo a fé tivessem que seguir elementos que faziam parte da tradição rabínica. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Interessante isso. Muita coisa ruim e por motivação indevida. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Isso tem a ver com o trabalho pastoral de Tito na famosa ilha de Creta. Veja qual é o foco e a preocupação do Novo Testamento.
Você sabe que há países em que a igreja evangélica, ela diluiu para menos da metade, por causa de surgimento de grupos evangélicos heréticos e complicados que se desencaminharam por uma coisa completamente maluca e se afastaram daquilo que é essencial. Tal testemunho é verdadeiro, Paulo diz, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nesse caso são esses elementos de ordem rabínica, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, para os impuros e descrentes, nada é puro, né? Eu acho tão interessante como o pessoal tem um medo, né? Um pavor, nessa nossa mistificação atual, de saber se essa coisa aqui é de Deus, ou não. Essa camisa aqui é de Deus, esse símbolo aqui, se eu colocar o contrário, né? Se eu ouvir isso, é o tipo de cabeça que fazia parte de uma visão de quem não entende o Evangelho, e que fica procurando chifre em cabeça de cavalo. E se a gente for pensar assim, nada nesse mundo sobra, não tem nada puro, né? Então a coisa não era por aí. Eles afirmam que conhecem, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, olha como a palavra é forte, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Prosseguindo, em 1 Timóteo 3, Paulo diz, olha que coisa interessante, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. A pessoa que, olhando para os seus dons, para a sua capacidade, deseja exercer papel pastoral. Bispo é uma palavra que significa supervisor. Pastor é aquele que cuida e presbítero é aquele que está numa posição de autoridade. Se alguém deseja uma nobre função. A ênfase do Novo Testamento é mais de adequação para a obra do que de uma mistificação que a pessoa tem na sua vida. É necessário, pois, que o bispo tenha que características? Que ele seja mega inteligente, que ele saiba falar em público? Não. Que ele seja irrepreensível. A ideia de uma pessoa que não tem uma vida indevida, que a gente diz, como assim você está falando isso se você vive dessa maneira? Marido de uma só mulher, no mundo greco-romano antigo, onde a promiscuidade e a vida sem referência era comum, isso era extremamente importante, como ainda é. Moderado, sensato, respeitável, interessante, né? Hospitaleiro e apto para ensinar. Vejam que as características envolvem desenvolvimento de caráter e atitudes virtuosas. Não deve ser apegado ao vinho. O vinho é uma coisa extremamente comum no Mediterrâneo, uma bebida do dia a dia, e as pessoas que não tinham equilíbrio acabavam, se perdendo. Nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. A palavra filho aqui envolve filhos que estão sob o seu domínio. Existem duas palavras diferentes para filho. Uma quer dizer o sujeito que já é emancipado, que é adulto. Aqui está falando de filhos menores, que estão debaixo da diretriz direta dos seus pais, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido. Interessante isso, que a gente, sabe quantas pessoas tiveram a sua vida queimada por não considerar esse tipo de orientação? Uma pessoa sem caminhada, sem trajetória, sem amadurecimento, como uma pessoa inteligente, ou ela tem alguma capacidade, você dá uma responsabilidade maior. E quem nunca comeu mel, como diz o versículo que não existe, quando come se lambuja. Então, o que acontece? Ele se lambuza, porque essa pessoa pode cair na mesma condenação que caiu o diabo, que é de orgulho, de prepotência. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então vejam a proposta, vejam como é importante a função de alguém que lidera, a função de alguém que está interessado no desenvolvimento real das pessoas e de alguém que ensina, cuja vida deve ser pautada por uma postura marcada por ética e desenvolvimento de virtudes. A razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo vai continuar, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Paulo
sempre preocupado com a liderança que abençoe a igreja. É preciso, olha lá, já foi dito uma vez aqui repetido, que o presbítero, o bispo, o pastor seja irrepreensível. Marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de submissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Uma responsabilidade para todos os que lideram a igreja de Deus, pastores, gente que serve. Nós precisamos nos apegar ao ensinamento da palavra de Deus. Por razões pragmáticas e de outros tipos, muita gente hoje tem trocado a diretriz bíblica por outro tipo de referência, porque acredita que isso dá certo, né? Nem sempre o que parece dar certo está certo, e a coisa então vai num caminho complicado. E, portanto, para que ele seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Assim, nós temos aí algumas outras orientações. Resumindo o conteúdo e a diretriz que nós temos. Irrepreensível, não é uma pessoa sem falha, sem erro. É alguém que você respeita. É alguém que você olha para a vida da pessoa e essa pessoa não tem uma vida que você diz, sujeito lá, vou deixar, eu vou botar o dedo no nariz dele e mandar ele ficar quieto agora. Moderado, respeitável, apto para ensinar. Uma palavra que significa que alguém é ensinável e capaz de ensinar ao mesmo tempo. Não violento, pacífico, marido de uma só mulher, sensato, hospitaleiro, não apegado ao vinho, amável, não apegado ao dinheiro, governe bem a família com os filhos sujeitos, não pode ser recém-convertido, boa reputação perante os de fora. Vejam que essas características não são populares, não são referência. Até quando você vai fazer um treinamento numa grande empresa, em qualquer lugar, isso não é exatamente o que vai aparecer. Mas cada vez mais a sociedade vai aprendendo que o limite da caminhada de alguém está na sua postura, no seu caráter. Olhando para Tito, as mesmas ênfases aparecem ali. Uma diferença de amigo do bem, justo, com domínio próprio, não briguento. Como é que a gente sabe que o pastor vai ser um bom pastor? Na hora de jogar futebol de salão com ele. Aí se a gente vê que o negócio é complicado, né? Se no futebol ele foi lá e cortou o joelho de 3, a gente precisa começar a orar bastante, porque a coisa está difícil, né? Consagrado, apegado à sã doutrina, ênfases que aparecem aí. Enfoques, cuidar da família. Isso não quer dizer que a gente tenha domínio e controle sobre os filhos, especialmente depois que eles andam pelas suas próprias pernas, pelas suas próprias decisões. A Bíblia está cheia de exemplos de pais ruins que tiveram filhos piedosos e pais piedosos que tiveram filhos que romperam com Deus. Mas a ideia é que enquanto esses filhos estão sob a direção dos pais, eles estão em sintonia com o que eles receberam. Um comportamento de ética que envolve sexo, dinheiro e poder. Autoridade espiritual. E como é que a gente tem autoridade espiritual? À medida que a gente se submete à palavra de Deus. Pastor não tem autoridade por causa do seu conhecimento ou da sua exigência, mas à medida em que ele reflete com sinceridade e bastante autenticidade aquilo que é de fato vontade de Deus revelada. Ele precisa ter reputação, né? Doutrina sadia, fundamental, ênfase o tempo todo, equilíbrio, muito importante. Se alguém quer aprender hoje, Renato, daqui a pouco o Alberto, né? Qual é o melhor resumo que a gente pode ter da atividade pastoral? Alguém com sabedoria diz que a arte de pastorear é a arte de engolir sapos, né? Onde a pessoa ouve o que não quer, ouve elogios exagerados, ouve críticas irrefletidas, e quando a gente não tem equilíbrio, não tem uma atitude de sensatez, às vezes na caminhada a pessoa fica por demais abalada
por causa dessa atitude, que é um teste se a gente vai reagir do jeito que muitas vezes uma pessoa reage irrefletidamente. Interessante, bondade, né? Hospitaleiro, amável, aberto para ser bênção na vida das pessoas e tratando elas devidamente. Portanto, que Deus abençoe nossos queridos, que a gente entenda que servir no reino, aqui nós temos uma diretriz para aqueles que eram esses treinadores da vida do cotidiano. Lembre que a igreja primitiva é muito simples. É um grupo de pessoas que não tem prédio, que descobriu o amor e o perdão de Deus e que estão numa sociedade pagã, decadente, e estão transmitindo esse amor de Deus, esse perdão de Deus, para aqueles que precisam conhecer o Evangelho de Cristo. A gente precisa caminhar nessa direção, enfatizando o que é realmente importante. E a diretriz para a vida pastoral não é para um grupo de pessoas especial que está num nível lá em cima. Não existe isso no Novo Testamento. A ideia é que esse é um tipo de conduta que deve pautar a vida de todas as pessoas que estão servindo a Deus no reino. Servir no reino é em conformidade com aquele que é o Senhor do reino.